Olá a todos e bem-vindos a esta nossa análise visual. Hoje vamos dar um mergulho profundo e incrivelmente fascinante na mente humana e na verdadeira essência da força de vontade. Basicamente, vamos cruzar a filosofia brutal e implacável de David Goggins com as recentes descobertas neurológicas do Dr. Andrew Huberman. Vai ser espetacular. Juntos, vamos perceber a ciência exata por trás da construção de uma força interior absolutamente inquebrável e ver como o sofrimento voluntário e a dedicação diária alteram literalmente a estrutura física do nosso cérebro. Vamos a isso? Bem, vamos entrar diretamente no assunto. A fricção é crescimento. Não há atalhos. Esta frase do Goggins destrói logo à partida aquela ideia super popular de que o verdadeiro sucesso tem de ser sempre confortável. Não é verdade? Esqueçam lá os atalhos ou as famosas life hacks. Aquela ideia romântica de acordarmos sempre motivados, cheios de energia e felizes da vida para cumprir uma rotina perfeita. Pois é, isso não passa de uma valente ilusão. Para alcançarmos o extraordinário, a resistência não é um obstáculo no nosso caminho. A resistência ou a fricção é o próprio caminho. O que nos leva à secção 1, o mito da motivação e a ilusão dos atalhos. Agora, reparem na monumental distância percorrida por este homem. É simplesmente avassaladora. Ele não nasceu com uma mente de aço ou um talento natural caído dos céus. Longe disso. O ponto de partida dele era honestamente desolador. Pesava mais de 130 quilos, tinha déficits graves de leitura e escrita e uma insegurança que o paralisava por completo. E hoje é um Navy SEAL de elite, ultramaratonista e um investigador metódico na área médica. Como é que se unem estes dois mundos tão extremos? Exclusivamente através da pura força de vontade, fabricada a pulso. Nada de magia, apenas trabalho duro. E isto ilustra brilhantemente a mecânica prática de toda esta transformação. Para conseguir reter a imensa e densa quantidade de informação da medicina paramédica, ele não confia de todo num talento inato que sabe que não tem. O processo dele é taticamente excruciante. Passa por escrever tudo repetidamente até criar uma espécie de memória fotográfica de cada página. Reaprender cada pequeno detalhe e repetir isto dia após dia. É a prova viva de que a resiliência e até a aptidão intelectual podem ser fabricadas de forma intencional. Com uma rotina brutal, sem dúvida, mas é possível. Sabem o que é crucial percebermos aqui? Todo este método não é de todo movido por uma paixão alegre. É literalmente o que podemos chamar de apenas o chicote, nenhuma cenoura. Ou seja, não há recompensas felizes à espera. O grande motor de toda esta conduta é um medo quase assombroso de regredir. O pavor absoluto de voltar a ser a pessoa do passado. Zero dependência de motivações positivas. É apenas a obrigação constante de nunca ceder ao conforto imediato. Passamos então à secção 2, a ciência do desconforto. Vamos ver o que a neurociência tem a dizer sobre isto. Ora, este é o conceito científico central da nossa exposição de hoje, o córtex cingulado médio anterior, ou AMCC, para simplificar as coisas. E atenção, não é só mais um nome complicado de neuroanatomia. O Dr. Huberman aponta esta estrutura como a sede física, a casa literal, digamos assim, da nossa força de vontade. Há cientistas que até já consideram o próprio motor da vontade de viver. É de loucos pensar que a resiliência humana tem uma morada física tão específica no nosso cérebro, não acham? Mas o mais fascinante de tudo isto é descobrir como é que podemos forçar esta área a crescer. E a resposta é fazendo coisas que detestamos absolutamente. Acrescentar apenas mais esforço por si só não chega. Se fizermos uma tarefa muito difícil, mas que nos dá imenso prazer, o ASMC nem sequer pestaneja. Não é estimulado de todo. Para crescer, temos de resistir a tentações monumentais, abraçar ativamente aquela fricção que tentamos a todo o custo evitar e forçar o corpo a mexer-se naqueles dias em que a vontade é bola. Zero. Olhando para os lados nesta tabela, percebemos que esta peça do nosso cérebro é incrivelmente dinâmica ao longo da nossa vida. Por exemplo, em indivíduos com obesidade severa, o AMCC tende a ser muito mais pequeno. Mas, e é aqui que a magia acontece, quando começam uma dieta restritiva e resistem ativamente à comida, ele cresce. Nos grandes atletas de resistência é bastante volumoso e nos idosos que ultrapassam a esperança média de vida, o AMCC mantém o seu volume de forma impressionante com o passar dos anos. Portanto, a forma como agimos molda literalmente a anatomia da nossa mente. O que nos encaminha diretamente para a secção 3, a armadilha da atrofia cerebral. Ora bem, o que é mesmo super interessante nesta dualidade da neuroplasticidade é que ela é implacável. Funciona em duas direções opostas. Fazer o que se odeia faz crescer o AMC, mas se o nosso cérebro registra que a fricção parou, se passarmos a fazer só o que gostamos ou simplesmente pararmos as atividades difíceis, esta estrutura encolhe ativamente, diminui mesmo de tamanho. Isto valida totalmente, do ponto de vista clínico, aquele lema rigoroso de 0 dias de folga quando estamos a falar do condicionamento da nossa mente.
As fontes que estamos a explorar hoje traçam aqui uma analogia muito forte, como diz a citação no ecrã. O aspecto incrível da dependência é que tem cura, o problema é que só funciona um dia de cada vez. Isto cruza na perfeição com a necessidade de manutenção biológica do nosso MCC. É exatamente o mesmo princípio. A força de vontade não é uma caixa forte que se tranca e fica segura para sempre. Não. Requer uma renovação diária, matinal, constante e por vezes agonizante. E preparem-se para este facto, porque é absolutamente incrível. Com o tempo e com o forte condicionamento desta área do cérebro, a fricção severa e a própria dor conseguem ativar as vias cerebrais de recompensa. É verdade, a dor intencional consegue efetivamente libertar dopamina. É a persistência perante o desconforto a transformar-se bioquimicamente na sua própria recompensa. É o corpo a adaptar-se ao sofrimento de uma forma simplesmente genial. E chegamos à secção 4, o preço da grandeza. Claro que, como em tudo na vida, a grandeza cobra bastante caro. Na prática, isto significa deitar pela janela fora aquela busca moderna pelo sono perfeito e pelas famosas rotinas de vida equilibradas. Significa também rejeitar luxos de recuperação, como saunas confortáveis, escolhendo muitas vezes e de forma deliberada o caminho mais duro. E, acima de tudo, significa abraçar uma existência que, na maioria das vezes, não vai ser compreendida por quem está à nossa volta, enquanto se trava uma luta silenciosa, a cada minuto, contra as inseguranças mais profundas. Nas relações pessoais, os impactos também se fazem sentir, adotando uma honestidade frontal e muitas vezes cortante. A premissa do Goggins é simples, mas implacável. Ele providencia absolutamente tudo o que a família precisa, dinheiro, casa, apoio, mas condiciona isso à exigência inegociável de foco absoluto e ininterrupto para a sua missão diária. É a forma que ele encontrou de não diluir a sua verdadeira identidade a troco de mera complacência. Pode parecer extremo, e é, mas é o rigor exigido por este estilo de vida. Esta citação ilustra maravilhosamente bem essa realidade quase transacional, sem filtros e de uma frieza altamente produtiva. Vou dar tudo o que precisam, mas preciso deste tempo aqui para ser o melhor que consigo ser. E reparem, não se trata de arrogância egoísta, mas de sobrevivência mental pura e dura. Para conseguir manter esta armadura psicológica e preservar o músculo da força de vontade, o isolamento consciente é obrigatório. A mente tem de ser protegida a todo custo para que o resto do sistema não caia. E assim chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Mas antes de terminarmos, deixamos no ar uma reflexão bastante provocadora perante tudo o que acabamos de ver. O verdadeiro crescimento existe imediatamente depois daquele sofrimento que tentamos evitar. Portanto, que tarefas difíceis e desconfortáveis é que estão a ficar esquecidas hoje e que seriam os exatos tijolos da força mental de amanhã? Fica o desafio de não fugir do chicote. Deixemos de procurar o atalho fácil e comecemos já hoje a abraçar a pura fricção. O que é que vão escolher fazer perante o desconforto?